Quarto Evangelho, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Quarto Evangelho. Amém? Versículo de número 3, um versículo para a nossa meditação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E nós estamos aqui com a graça, de realizarmos hoje o quarto culto do projeto Jesus, a Porta Estreita. A porta estreita, viu, irmão? Agradecemos a Deus porque a irmã Lúcia cedeu mais uma vez o espaço, nos recebeu aqui, ao mesmo tempo que ela agradece a Deus por tudo, porque a própria Bíblia nos ensina, irmãos, em tudo das graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Sei que não é fácil dar graça em tudo, mas é preciso da graça. Amém? Glória a Deus. Quando você quiser se irar por dentro, se lembre, agradeça a Deus. E os nossos olhos se abrem e a gente vê que temos muito motivos de sobra para agradecer a Deus. Amém? Porque se Deus cuidou de nós no passado, cuida no presente e vai cuidar no futuro. Amém? Glória a Deus. Então o versículo 3 diz o seguinte: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos repetir de novo? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ponto final. Amém? Pai querido, eterno Senhor, eis aqui a tua palavra, que nesta noite é ministrada, partilhada, Senhor, ao coração dos teus santos, aos ouvidos destas famílias que habitam também esta comunidade. Oramos para que teu Espírito, ó Deus, nos dê o entendimento e a graça de compreendermos, entendermos o que estás a falar conosco nesta noite. Que sejam vidas alcançadas para teu reino, que haja mudança de pensamentos e sentimentos, que haja purificação nas almas, Senhor, e que haja salvação para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Queridos e meus amados irmãos, primeiro que tudo, nesta noite, esta é a palavra de Deus, escrita pelo evangelista João, palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus em um tempo muito distante, vamos dizer há quase 2000 anos, quando ele se encontrava na terra em forma física, ou seja, como homem. Amém? Louvado seja Deus como um de nós. Mas presta atenção nesta noite para você entender algo glorioso. Ouvir a Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer, estar na presença de Jesus é aprender com Ele, é conhecer o que não conhecia e é saber também o que não sabia, e é entender aquilo que também não entendíamos. Amém? Na luz da presença de Deus, com a palavra do Todo-Poderoso, somos iluminados e ensinados pelo seu Espírito Santo, para compreendermos e entendermos que em tudo há um propósito de quem, irmãos? De Deus. Amém? É o que vamos aprender nesse versículo. Jesus, ele estava passando com seus discípulos, e o texto é bem claro nisso. Ele está de passagem, os discípulos vão com Jesus, e aí Jesus vê, na sua passagem, ele vê um cego. Ele vê um cego, irmãos, à sua frente. E quando Jesus vê aquele cego, dá para entender, ele se encheu de amor, de compaixão. Ele amou aquele cego, ele se compadeceu daquele cego. Irmão, primeiro que tudo, ele olhou para o cego e eis aí uma pessoa em que Deus pode manifestar o seu poder, em que Deus pode transformar,
em que Deus pode restituir, em que Deus pode libertar da escuridão, em que Deus pode arrancar da miséria, em que Deus pode exaltá-lo e mudar completamente a sua vida. Eis aí uma pessoa que Deus pode transformar e regenerar para a glória do seu nome. Então Jesus olhou para aquele cego, e a Bíblia diz que era ele um cego de nascença. E Jesus, o amor, e é interessante, meus amados, você que me ouve, que no amor não existe acusação. No amor não existe maus pensamentos. No amor não existe Não, pastor, eu amo meu marido, mas morro de ciúme dele. Se tem ciúme, desconfie. Pensa mal a respeito de algo que, se tiver acontecendo, que Deus te guarde. Mas se não tiver, tu está pecando do mesmo jeito. Amém? Porque está formulando mal pensamentos a respeito daquela pessoa, coisas que ele não está para, e isso vai para a balança de Deus, viu, irmão? Porque Deus pesa também os nossos pensamentos. Então observe que Jesus, um ser todo-poderoso, o Deus vivo, o Deus eterno, não se achou melhor de maneira nenhuma. Não se achou melhor do que aquele homem cego. Ele olhou para o cego e o desejo dele era fazer algo por ele. Na verdade, Jesus bem sabia o que ia fazer por ele. Ia mudar a vida daquele homem. Aí está a diferença entre o amor de Deus e a opinião das pessoas. Porque nós, seres humanos, gostamos de dar opinião em tudo. E nem sempre a opinião nossa, do ser humano, é perfeita, boa ou correta. Boa, perfeita e agradável é a vontade de quem? De Deus. Essa é boa, perfeita e a... Por que eu estou falando isso? Você vai ver no texto que os discípulos olharam também para o cego. Aqueles que seguiam a Jesus olharam também para o cego e se acharam melhor do que aquele cego. Olharam para o cego com desprezo. Olharam para o cego como um pecador miserável, indigno da bênção ou da restauração que um dia Deus prometeu. Pior, perguntaram para Jesus quem pecou. Olha só, eles vão até Jesus, eles não vão até Jesus com aquele pensamento de dizer: Senhor, o que é que a gente pode fazer por ele? Não, eles foram até Jesus, irmãos, perguntando a Jesus quem tinha pecado, se tinha sido aquele cego ou os pais do cego, ou se o cego tinha nascido cego por causa do pecado dos pais ou por causa dos seus próprios pecados ele estava cego. Aleluia. Você está entendendo? Os discípulos, que era para estar cheios de amor, estavam cheios de maus pensamentos. E quem tem maus pensamentos não vai ver com amor. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo? O Senhor ama ou não ama, sem acepção? O milagre que Deus faz na vida de um rico, faz na vida de um pobre. E Deus tem poder para transformar o homem, regenerar o homem, devolver vista ao homem, saúde ao homem, família ao homem. Deus tem poder para todas as coisas, se você bem entender isso. Tem muitas pessoas que vê uma pessoa caído na calçada, irmãos, jogado num canto, numa esquina. E às vezes a gente olha e diz: meu Deus, esse é o fim disso aí. Vai terminar aí. Tem outras pessoas que dizem: nasceu para morrer assim. Como se realmente soubesse os propósitos. A nação de Israel
tem as pessoas deficientes como pessoas amaldiçoadas pelo próprio Deus. Por isso eles perguntaram: quem pecou? Se foi os pais, foi ele. Aí aprenderam algo novo. Você quer aprender algo novo com Jesus? Com Jesus você vai abrir o seu entendimento sobre Deus, sobre as coisas de Deus e os propósitos de Deus para com o homem. Com Jesus você vai. Amém? Perguntaram a Jesus quem pecou. Aí Jesus disse algo que eles não sabiam e nós não sabíamos também. Hoje estamos sabendo porque está escrito. E o Espírito Santo nos dá o entendimento dessa verdade. Graças a quem? Ao Pai. Aleluia. Amém? E o que eles perguntaram? Aí Jesus disse: olha a surpresa. Você acha que a miséria daquela pessoa é porque ela é uma pecadora? Você acha que a miséria daquela pessoa é porque os pais pecaram? Aí Jesus vai nos surpreender. Jesus disse para os discípulos: nem os pais pecaram e nem ele pecou. Oxente, nem é por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados de seu pai que ele havia nascido o quê? Cego e viveu há tantos anos na escuridão sem ver. Sendo visto pela humanidade, pelas pessoas, né? Por algumas pessoas que não são todas, como uma pessoa indigna da graça e misericórdia de quem? De Deus. Amém? Amém. Poxa, se ele não pecou, e se os pais não pecaram, e se ele não pecou, por que ele está nesse estado miserável e nasceu cego? Aí Jesus surpreende. Jesus disse: ele nasceu assim, para que o poder de Deus se manifestasse nele. Ele veio para que o poder de Deus se manifestasse nele, para que o nome de Deus fosse glorificado nele, porque a palavra de Deus diz que quando o Messias, o Cristo, viesse, teria poder para restaurar a vista aos cegos. E Deus confirma a sua palavra, porque Jesus restituiu a visão àquele homem cego. O que é que a gente aprende? Jesus disse: ele está aqui por causa do plano de Deus para com ele. E no plano de Deus, aquele homem cego que viveu tantos anos em miséria seria alcançado pela graça restauradora do Espírito um dia. A miséria não era o fim daquele homem, não. A cegueira, as trevas, não era o destino dele, não. Ele por um tempo ia passar, ia permanecer, mas chegaria o tempo que o Senhor jogaria por terra todas essas obras contrárias e traria sobre ele completa luz e restauração para uma nova era e uma era eterna com o Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, irmão, que tem muitas pessoas aí vivendo um momento difícil, que está debaixo da promessa de Deus. Quero dizer para você que me ouve também, que tem muitas pessoas aí, irmãos, caídas nas ruas, que tem promessa de Deus, que são seres humanos, criados à imagem e semelhança do seu Criador, e que tem promessa do Pai. Agora o que nós precisamos, igreja, aprender é a amar como Jesus ama. É olhar para as pessoas, vendo nelas a transformação, a regeneração da vida delas. É olhar para as pessoas e amá-las e abençoá-las e desejar o melhor para elas. Você está entendendo o que Deus está falando? Não deixe a sua mente se encher de pensamentos acusadores. Não olhe com desprezo para o seu semelhante, porque ninguém existe sem propósito. Todos têm um propósito. Agora o que nós precisamos aprender é: Deus pode restaurar a luz da vista ao cego? Sim, pode. Deus pode dar ao homem um novo coração? Pode. Deus pode dar ao homem do seu Espírito Santo? Deus pode, Deus quer dar esse Espírito Santo ao homem. Para que
que o homem viva uma vida segundo a vontade de Deus e debaixo das bênçãos do Senhor, e caminhando, estando e permanecendo eternamente com Ele. O que aconteceu, pastor? Com o cego que Jesus alcançou? Deixou de ser cego. Olha para cá para você entender um negócio desse, irmãos. Quantas pessoas nos julgam pelo olhar, né? Olha para você e não dá nada por você, né? E Deus doou a sua vida por você. Diga isso. Mas olha para cá para você entender isso. O cego deixou de ser o quê? Cego. Melhor ainda, Deus tirou ele da miséria e o abençoou eternamente. E Deus não muda, irmão, Deus muda. Se dependesse dos discípulos, só tinha acusação, mas Deus é fiel. Jesus é fiel. E Jesus disse, vocês não fazem, mas eu faço. Vamos ver o texto? Pega aí o versículo 5. Por diante. Disse o Senhor, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou o que, irmão? Vendo. Aleluia. O cego não é mais cego. E agora a Bíblia diz que nunca ouve falar. Ok, pastor? Nunca se ouve falar que alguém tivesse aberto os olhos a um cego de nascença. Quem pode fazer isso, irmão? E o que é impossível para Deus, irmão? Às vezes a gente dá muita atenção às cutucadas das pessoas. Às vezes a gente dá crédito demais às palavras que as pessoas falam, ao que as pessoas pensam a nosso respeito, irmão. Nessa noite, dê crédito ao que Deus está falando para você. Não há ninguém que te ame como Deus ama. E Deus ama, e esse amor é verdadeiro, irmão. E Ele é Senhor para mudar a nossa história. Aleluia! Então somente se permita, deixe Jesus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque o cego, antes de ir, Jesus passou saliva, cuspiu no chão, fez um barrinho e passou barro nos olhos do cego, irmão. Jesus trabalhando no cego e ele deixando. Sem entender, mas permite. Sem entender, mas até ouvir a voz do Senhor que disse agora, levante-se, vá até o tanque e lave-se. E também obedeceu.